Obrigado, vereador. Próximo requerimento. Requerimento de informações número 410 de 2023, de autoria do vereador Zé Roberto. Com o Executivo Municipal requerendo informações relativas aos exames de colonoscopia no Hospital Municipal Raul Sertã. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Requerimento de informações número 2 de 2023. Considerando que a Câmara de Vereadores tem como uma das funções precípuas fiscalizar os atos do Poder Executivo nos termos do artigo 2º do seu regimento interno, considerando as solicitações de vários pacientes que estão sem conseguir fazer exame de colonoscopia no Hospital Municipal Raul Sertã, devido à informação de que o aparelho se encontra quebrado, requer após observadas formalidades regimentais, que seja encaminhado o presente requerimento de informações ao Executivo Municipal. Primeiro, que seja encaminhada cópia do livro de ocorrências do Centro Cirúrgico do último procedimento de colonoscopia do Hospital Municipal Raul Sertã, que seja informado se, em razão do problema ocorrido com o aparelho de colonoscopia, quantos procedimentos precisaram ser cancelados. Em caso afirmativo, favor de detalhar quantos pacientes internados receberam alta sem os devidos exames. Que seja informado se já foi realizado conserto, substituição do aparelho de colonoscopia. Se não, qual o prazo para normalização dos atendimentos dos pacientes do Hospital Municipal Raul Sertã. Quarto, que seja informado quantos aparelhos existem no centro cirúrgico e quantos estão em funcionamento. Que seja informado qual a periodicidade realizada a manutenção dos aparelhos de colonoscopia. Favor anexar a cópia do último relatório de manutenção realizada, bem como cópia do contrato de prestação de serviço firmado entre o município e a empresa responsável pela manutenção do aparelho. 6. Que seja informado se existe algum processo licitatório para aquisição de aparelho de colonoscopia no exercício do atual chefe do Executivo, encaminhando cópia do processo. Que seja informado quantos pacientes aguardam por esse exame na rede municipal de saúde, idade, sexo. Uma vez que o aparelho para a realização do exame de colonoscopia está com defeito, o município de Nova Friburgo promoveu alguma medida de convênio, parceria, regulação com o Estado para a realização do referido exame? Em caso afirmativo, qual a medida foi adotada? Caso negativo, estando o único aparelho quebrado, houve alguma notificação para a realização do reparo ou substituição do aparelho? 9. Encaminhar a cópia da ordem de serviço encaminhada à empresa contratada solicitando o reparo do mesmo. Qual o prazo legal que a empresa contratada tem para promover o reparo do equipamento? 11º, caso a empresa já tenha descumprido o prazo contratual de reparo, quais as medidas jurídicas adotadas, encaminhando cópia dos referidos procedimentos. 12º, que seja informado quantos pacientes aguardam por esses exames na rede municipal de saúde, idade, sexo. Espero a aprovação da plenária desta honrosa Casa de Leis. Assino o vereador José Roberto Pacheco Fuli. Após a leitura, requerimento encontra-se em discussão. O vereador dispõe de até 8 minutos. Pois não. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assistência, todo aquele que nos acompanha por diversos meios de comunicação, a gente como legislador e como cidadão e como usuário do Sistema Único de Saúde e também do hospital público, a gente se preocupa com um equipamento tão importante que todos os senhores que nos ouvem, que nos assistem, que sabem a importância desse equipamento, como os demais, dentro de um hospital tão de grande porte, que a gente pode comparar o nosso Raul Sertã como o Souza Aguiar. É o hospital que recebe quando cai em via pública, mesmo que se tenha plano de saúde, primeiro tem que estar no centro cirúrgico, cai dentro do nosso Raul Sertã, e aqueles excelentes profissionais nos atender e atender aqueles que têm plano de saúde. Mas devido a esses dias atrás, a gente recebeu várias demandas, tanto pela Comissão de Saúde, quanto ouvindo os demais vereadores falando sobre fatos, sobre pessoas que os procuram. A gente jamais poderia ficar inerte, até porque eu acompanhei, né, esses dias de madrugada, uma pessoa que teve uma hemorragia, né, teve uma hemorragia enorme, perdeu muito sangue, né, dona Darcy, né, eu não vou nem mostrar a foto para vocês, mas a quantidade de sangue que essa senhora de 81 anos perdeu ali em sua casa, e sendo medicada, ela teve que, foi indicado para ela pelo próprio médico que ela, além da medicação, além dos exames que ela houve necessidade de fazer, né, que foi os exames de imagem, mas também foi indicada a colonoscopia.
E aí chegou no momento crucial, como até outro dia eu escutei o vereador Zezinho do Caminhão até falando, daquele rapaz que foi para a UPA, voltou para o Raul Sertão, era uma gripe, no final uma dengue hemorrágica e a pessoa veio a óbito. Então são situações, como é que pode um aparelho desse, de tanta importância dentro do centro cirúrgico para fazer a colonoscopia, que é um exame evasivo, você ter um só? Estive lá conversando, até uma pessoa muito educada, muito competente, que está à frente de compra de equipamento, de manutenção, que é o Leslie, né? Conversando com ele, falou: Zé Roberto, a gente tem empresa que faz o reparo do nosso equipamento, mas só que ele foi para São Paulo e a gente não tem a data a gente não sabe quando ele volta, não tem prazo. Eu falei: mas existe a compra, existe alguma licitação? Falou até que, às vezes, quando está com a licitação para sair, existe uma outra empresa, outras pessoas que chegam, fala que tem um equipamento de melhor, com maior qualidade, e aí eles até paralisam para poder verificar se esse equipamento vai ser melhor mesmo. E aí acaba que acontece esse atraso. Eu até falei com ele, a gente poderia fazer o seguinte: a pessoa que chegou apresentando outro equipamento, fala: você participa do outro processo licitatório, que isso aqui a gente tem que botar para frente, porque são vidas que estão ali. E isso me lembra quando o governador do estado teve agora aqui no Hospital Oncológico, quem esteve lá, o Zé Carlos Chaves esteve lá, ouviu da boca do governador, falando para o secretário Luan Cinta de Andrade e os demais engenheiros. O pessoal falou assim: ó, eu não quero que esse hospital deixe de ser inaugurado, mesmo que a gente tenha que, na segunda fase, entregar a radioterapia. Nós temos que entregar esse hospital o mais breve possível, porque a gente não pode ficar perdendo vidas enquanto se espera uma radioterapia, que a segunda fase vai ser entregue. Então eu quero que entregue o hospital e a gente tem que começar a salvar a vida. Então a gente tem que pensar: não, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. E pelo tempo, eu me lembro que essa casa, que eu acompanho essa casa há muitos anos, já escutei em várias legislaturas, esse mesmo problema da colonoscopia, essa mesma situação, até pelo prefeito hoje, mas quando era vereador, eu escutava ele falando que Renato tinha que colocar mais um aparelho de colonoscopia, que não podia não ter colonoscopia, e hoje nós estamos na mesma situação, não temos a colonoscopia, mas a gente precisa resolver essa situação. A gente não pode deixar que coisa do passado, você não, sempre foi assim, igual a questão do pombo, sempre teve pombo, mas a gente vai deixar isso até quando? A gente tem que resolver os problemas. Os problemas não podem ser jogados debaixo do tapete passando pano. A gente tem que resolver uma parte para o vereador Marcinho Alves. Marcinho Alves. Presidente, vereador José Carlos Schwab. Vereador José Carlos Schwab, ele não espantou. Amém. Você não se espantou, não. Não, estamos juntos. Vereador Zé Roberto. Estamos juntos. Então, quando você cita o nome do ex-vereador Johnny Maico, eu posso falar com muita propriedade. O rapaz, ele mudou o seu comportamento por completo. O rapaz ganhou a eleição, era vereador nesta casa, ganhou a eleição, se tornou prefeito, tem conhecimento da saúde, porque e ele fazia uma fiscalização muito forte, eu não parei de fiscalizar, e esse aparelho de colonoscopia e endoscopia, ele foi adquirido, acho que o vereador Cristiano Guenin, acho que pode até me falar se não foi com a emenda parlamentar do deputado federal Júlio Lopes. Né? Foi cerca de 10 milhões, né? 546 equipamentos, que a gente acompanhava, porque a gente fazia denúncias. Então, por que essas denúncias a gente chegamos a esse ponto? Tinha um aparelho de colonoscopia que vivia quebrando. As pessoas faziam um processo. Sabe como que é difícil fazer um processo para fazer uma colonoscopia, né? Você tem todo um preparo para fazer a colonoscopia. Aí a pessoa fazia aquele preparo, aquele suco de laranja, ia no banheiro e tal. Quando ia fazer a colonoscopia, fazia de 2 pacientes, a máquina quebrava. E o vereador Johnny Maico, na época que virou prefeito, gritava nessa tribuna, esperneava, falava que era um absurdo. Hoje o rapazinho virou prefeito, a secretária inerte, senhora Nicole, porque é uma vergonha você não fazer uma manutenção adequada e decente num aparelho desse. Você tem que fazer um termo de referência bem elaborado e colocar, se vai levar um tempo para consertar o equipamento, a empresa tem um equipamento para substituir. Mas como o prefeitinho, que a gente tem, quando a gente fala prefeitinho, tem que se dignar, porque é saúde. Não é a mãe dele, desculpa, não é a mulher dele, não é a família dele que cai dentro do Hospital Raul Sertão e precisa fazer uma colono, porque vai no banheiro e está evacuando sangue. Porque ele deve pagar particular alguma coisa. Então, desculpa eu falar assim, porque ele sabia desses problemas. Nós temos 2 equipamentos de colonoscopia e endoscopia. Um pode jogar fora. Vive na manutenção, é muito obsoleto, não funciona. O outro foi um novo adquirido numa licitação.
do deputado até então. E o que o prefeito fez dentro da saúde? Nada. Nada. Os equipamentos tudo quebrado. A pessoa entra para fazer um procedimento e não consegue fazer. Então, eu tenho que me indignar porque é falta de competência. Se você quebrou esse telefone, você tem um contrato para poder fazer a manutenção, a empresa tem que te dar um substituto. É igual quando você faz você tem um carro alugado. Quando você faz um seguro no seu carro, a seguradora não te dá um carro reserva? Por que esses incompetentes da Secretaria de Saúde não fazem um termo de referência assim para substituir e botar um aparelho lá? Mas aí não é vida, não é eles. Não é eles. Mas assim, desculpa, porque você mostrar uma foto desse sangue que a pessoa vai no banheiro, se alguém não se indignar por isso, porque eu não gosto de gente. E não é só esses casos, não. Teve assessor parlamentar aqui dentro que passou mal, foi para o hospital e o equipamento estava quebrado, vereador Charles. Desculpa aí, pessoal, alongar, mas é muito triste isso. Só não se comove. Eu vou pedir voto nominal e só lembrando, outra situação gravíssima. Os equipamentos de telefone dos postos estão há mais de meses quebrados, a população tem que se deslocar a pé para poder saber se tem. Isso aí tá um absurdo também. Vereador, abriu o voto nominal, a sessão já está vendo até extrapolou. Eu acredito que a gente poderia, se Vossa Excelência. Requerimento contra sem votação. Encerrada a votação, requerimento de informações aprovado por unanimidade.